Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atenção e memória. O que é e como se dá isso tudo, não é? Atenção e memória. Então, para nós falarmos de memória, de atenção, é importante nós falarmos em foco, né? Que é importante nós mantermos o foco, mesmo diante de tantas distrações, né? Das distrações que o mundo apresenta. Por exemplo, pouco antes de começar esse vídeo, eu tô aqui lidando com o carro do ovo, só para vocês terem uma ideia. Então é difícil manter o foco aqui, lá fora o carro do ovo gritando, então é complicado. Mas então vamos tentar manter aqui o foco, né? Já que esse é o nosso objetivo. Então, mesmo diante de tantas distrações, como eu já disse, né? A gente manter o foco. Então, o foco era falar sobre a atenção e memória hoje. Então, vamos lá. Então, é importante mantermos esse foco e compreender isso leva a ter uma empatia com o nosso aprendiz, com a criança, não é? É claro que nós nos referimos à criança porque nesse contexto da primeira infância, né, onde acontece aí nas séries iniciais, a aprendizagem escolar. Mas quando a gente fala de aprendizagem, nós estamos falando de crianças, jovens, adultos, adolescentes, enfim, de todas as faixas etárias, não é? Em todas elas, nós precisamos despertar esse foco e atenção, mesmo diante de tantas distrações, não é? Que é o que acontece. Então, quando nós temos essa empatia com o outro, nós vamos entender que é difícil manter a atenção no mundo, numa situação tão dispersa, em que há tantas coisas que nos chamam a atenção, não é? Então, se chama atenção, é difícil você manter o foco, mas é possível também manter o foco através do treino. Então, se nós despertarmos isso nas crianças desde cedo. E como é que nós podemos fazer isso? Eu acredito que é uma dica muito interessante para os pais, né? Colocar para o seu filho que é importante terminar uma tarefinha quando ele começa. Qualquer coisa, uma tarefa, uma brincadeira. Uma outra coisa também que eu percebo muito, que é interessante nós falarmos sobre isso, que é quando a criança está brincando, em geral ela está em estado de flow ali, ela está completamente imersa naquele universo, né, da brincadeira, que brincar é uma coisa muito séria para a criança. E daí nós chegamos com o nosso mundo, tido como o perfeitinho, em o nosso universo adulto, e a gente desconstrói aquela brincadeira, não é? Diz, não, não é assim, você não está fazendo assim. Outro dia, uma criança não colocou o telhadinho numa casinha em que eu estava ali atendendo a criança. E ok, tudo bem, eu já sei disso, mas os pais, nesse dia até, os pais estavam presentes e aí o pai chegou, assim, não, filho, não, não, filho, não é assim. Eu aproveitei para dizer a ele assim com muito carinho, né, com muito afeto, dizer não, ele está construindo o conhecimento. Então, é importante não interferirmos nesse momento. Eu acredito nisso, assim, eu defendo essa ideia, não interfira, né? Deixa ele construir. Se está certo, se está errado, na nossa concepção de mundo adulto, de universo adulto, pode não estar tão coerente assim, mas para ele está. Mas ele está construindo aquela aprendizagem, então deixe-o terminar a atividade. Depois, num outro momento, em determinada situação, circunstância, você pode ensiná-lo que pode ser de um outro jeito também, não é? Então essa acho que é uma dica bem bacana quando nós falamos em foco, né? Em despertar esse gosto por estar consciente fazendo uma tarefa, não é? Consciente fazendo algo. E o sistema neurológico também, ele vai se amadurecendo, ele vai amadurecendo e você vai possibilitando manter esse foco e aprender, como eu já disse, que é possível aprender, não é? É sempre possível. Lembre-se que é possível treinar o foco, treinar a atenção em determinada tarefa, em determinada
coisa que você está fazendo. Então, é treinamento também. Então, lógico que esse treinamento, essa atenção, nós estamos falando quando não há maiores intercorrências, né? Como um transtorno, algo mais sério, e aí é uma outra conversa, né? Nós estamos falando de uma situação tida como normal, né? Se é que nós podemos dizer assim, talvez não seja esse o caso, mas numa situação em que não haja nenhuma comorbidade, nenhum problema, nenhuma questão mais séria, é possível sim nós treinarmos esse foco e essa atenção. Já quando nós falamos de memória, nós estamos falando da capacidade de reter informações a médio e a longo prazo. Nós temos uma memória de longo prazo e uma memória de médio prazo, e hoje fala-se também em memória de curtíssimo prazo, não é? As neurociências, elas avançam e elas estão do nosso lado para contribuir com tudo isso que nós vamos aprendendo, né? Tudo que eu falo para vocês, eu busquei as fontes, também aprendi, me concentrei ali em estar estudando para trazer para vocês essas informações que eu as considero extremamente importantes, né? Então, as lembranças recentes, as lembranças de longo prazo, que são aquelas que se instala, se consolida na nossa aprendizagem. E elas são como se fossem arquivos, né? Os arquivos que nós jogamos aí no nosso drive, na nossa memória. Esse aprendizado, ele acontece sempre, em todas as situações. Por isso que eu sempre defendo, olha só, eu sendo distraída pelos meus cãezinhos aqui. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no foco, então, né, na atenção, na memória, né, na memória mais seletiva. Então, nós estamos falando de memória de longo prazo, memória de curto prazo e memória de curtíssimo prazo. Se nós entendermos isso, nós vamos também lidar com afeto na educação, né? A afetividade, eu defendo muito isso. Eu, inclusive, para a conclusão do meu curso, eu defendi o efeito do afeto na aprendizagem. Então, eu considero de extrema importância nós atribuirmos essa afetividade nesse momento da vida. Se a criança perceber que ela está sendo educada com amorosidade, com afeto, com atenção, ela vai conseguir com mais facilidade reter esse conhecimento. Porque nós retemos tudo na nossa memória afetiva, retemos tudo na nossa memória seletiva. Vocês podem observar, nós temos memórias através dos cheiros, né, que são memórias olfativas. Nós temos memórias de lugares que nós fomos, de pessoas que conhecemos, das conversas que tivemos, né? Nós temos essa memória. E temos memórias da nossa infância também. Então, o que é que nós estamos deixando que as nossas crianças vivenciem, né? Boas memórias, guardar boas lembranças. Então, se nós pararmos para pensar sobre isso, é extremamente importante o efeito do afeto na aprendizagem para despertar memórias positivas, né? Atenção e foco na aprendizagem, no que é importante e necessário para a criança nesse momento da vida, né? Da vida escolar, mas enfim, toda a nossa vida, para toda a nossa existência, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria dizer para vocês, eu tinha feito um cronogramazinho aqui, mas eu acho que o recado foi dado. Nós falamos então hoje sobre memória, falamos sobre atenção, falamos sobre o efeito do afeto na aprendizagem, falamos sobre a importância de deixarmos a criança construir esse conhecimento, não interferirmos tanto, não é isso? Então fica aqui o meu carinho para vocês, a minha disposição em ajudá-los, né? Se vocês gostaram e curtiram, estão curtindo esses vídeos, né? Essas dicas,
Por favor, compartilhem, né, com quem vocês acham que é interessante ouvir isso. Também estou à disposição de todos vocês, tá bom? Professora Célia, do Espaço Passarinhar. Um grande abraço e meu carinho sempre, sempre, sempre.